Mas a situação é bem complicada também na região metropolitana. Exatamente. Vamos ver agora que assaltantes apavoram a população de Contenda, uma cidade que era tranquila, bem mais pacata. Os moradores estão desesperados, inclusive porque quase nunca encontram policiais para pedir socorro. Cortes no braço, no ombro, no rosto e um sentimento de impotência. Foi o que ficou de uma noite de pânico para esse casal de idosos que mora em Contenda. Um homem entrou na casa deles pela churrasqueira. Estava à procura de dinheiro. Se assustou quando o casal acordou com o barulho e com uma faca machucou os dois. O casal não consegue mais dormir. Não dá. Essa noite eu me baixei bastante. Escureceu? A gente já tem medo, né? Tem medo, né? Foi usando essa cadeira que um bandido pulou a janela dessa casa. Era a hora do almoço e, por sorte, a família tinha ido visitar um parente. Na volta, encontrou a casa revirada. O ladrão levou roupas, aparelhos eletrônicos, joias e comida. Nessa hora aí, você não sabe se você chora, se você grita. Não sabe o que fazer. Você fica anestesiado. Não tem sossego, você não dorme, você não pode sair de casa, né? Se você sai, entra, se você fica, entra do mesmo jeito, né? Não tem o que fazer. Você falou que a sua vizinha chamou a polícia? Chamou, só que a polícia estava atendendo o outro lado e não pôde vir na hora. Histórias como essas têm se repetido todos os dias aqui em Contenda. Os bandidos arrombam e furtam as casas e também o comércio. A cidade de quase 16 mil habitantes está perdendo o sossego. Inclusive, estou até pensando em vender meus imóveis aqui e ir embora desse lugar. Porque é um absurdo. Você vê em 2 meses mais de 60 casas assaltadas. O policiamento que hoje tem o município de Contenda não é o suficiente. Então pedimos às autoridades, aos deputados, que olhem por Contenda, porque nós estamos precisando de melhoras urgentes, né? Fomos ao posto da Polícia Militar que funciona nessa casa. Não encontramos ninguém. A porta, inclusive, estava trancada com um cadeado. Já na delegacia, um policial aposentado tinha sido chamado para cuidar dos presos. O escrivão e o carcereiro, que desempenha a função de carcereiro, foram levar preso porque tinha audiência no fórum e não tinha mais ninguém para ficar na delegacia. Chamado às pressas, então, para dar uma mão. Por favor, fique aqui porque para atender telefone e tudo, sabe? Investigador de polícia, carcereiro. Faz muito, nunca teve investigador, nunca teve delegado aqui, faz 22 anos que eu moro aqui e nunca teve. Nunca teve. As pessoas que trabalham aqui, essas 2 pessoas são funcionárias da prefeitura? Da prefeitura. O senhor está sozinho aqui, se acontecer qualquer coisa, tentativa de... A cozinheira teve que atender, fazer serviço particular dela e eu fiquei sozinho. Se acontecer qualquer coisa? A responsabilidade é minha. A vida é minha. Já pensou, gente? A gente viu aí um policial aposentado, um cidadão tentando ajudar, mas sabemos que essa não é a saída. Contenda é só mais um exemplo da insegurança também nas pequenas cidades. A gente está aqui com dados na capital e nas cidades da região metropolitana. A média é de 5 assassinatos por dia em janeiro. Quem está com a gente aqui hoje é o comandante da Polícia Militar no estado, o senhor Marcos Teodoro Xeremeta, e também a Karine Garcia, que vem acompanhando, não é, Karine, várias situações em cidades pequenas, cidades da região metropolitana de Curitiba, inclusive. Comandante, começando com o senhor, muito obrigada pela sua presença. Há como reverter esse tipo de situação, comandante, que a gente está vendo em cidades pequenas, onde as pessoas, os moradores, não é, Mira, não tem a quem recorrer, não tem como chamar policiais. A gente viu o pessoal dizendo que quer se mudar, né? Assustado. Então vamos lá. Bom dia a vocês, bom dia a todos, bom dia a nossos telespectadores. O que acontece é uma dura realidade, infelizmente, mas é uma dura realidade. Nós temos um quadro hoje na segurança pública onde o efetivo policial está muito aquém da necessidade das cidades, principalmente nas cidades pequenas, que merecem nosso destaque. O que aconteceu? Nós temos hoje uma defasagem só em termos de polícia militar de mais de 8 mil pessoas, ou seja, é praticamente impossível você em 1 ano, 2, contratar mais 8 mil policiais para colocá-los na rua. Então isso gera o quê? Gera realmente, nós vimos na reportagem que uma pessoa procurou o posto policial, eles tinham saído para atender uma ocorrência. Então atendeu uma ocorrência, a segunda fica na lista de espera e assim sucessivamente. Comandante, nós vimos também a moradora, ela conversou com a gente e disse que a vizinha viu o bandido pulando o muro da casa dela, no mesmo momento tentou avisar e não tinha ninguém no posto de polícia. E é verdade, não tinha mesmo. É uma coisa complicada. Nós
temos, lógico, um projeto grande. O governador Beto Richa tem, nos próximos 4 anos de governo, um projeto de contratar mais policiais, mas a nossa capacidade de contratação, a capacidade de formação nossa é limitada, porque eu dependo muito de um orçamento de segurança pública, porque toda vez que entra um policial, é uma contratação de um novo funcionário. Então, só que tem uma questão aí muito séria. Há anos a gente vem falando sobre essa falta de policiais. Isso é uma verdade. Pegou a situação agora já muito complicada, mas a população, ela precisa de uma resposta urgente pelas situações que a Karine viu. Eu gostaria até que você relatasse um pouco mais, Karine, de situações que você encontrou, para ele ter noção, quer dizer, só tem conhecimento de tudo isso, né? Mas para saber o que a população está passando, Karine. Mira, é o seguinte, no domingo retrasado nós mostramos aquela situação de Tunas do Paraná, né? Os bandidos chegaram, fecharam a cidade e a gente conversou com os policiais, o que eles disseram que eles ficaram rendidos. Eram 2 policiais, eram 2 policiais, eles não tinham o que fazer. Ligaram para o município vizinho, que é Bocaiúva do Sul. Nesse município, a mesma coisa, outros 2 policiais, ou seja, 4 policiais não resolveriam o problema. Aí o que aconteceu? Motivado por essa situação, nós fomos a alguns municípios, percorremos alguns municípios da região metropolitana e a gente viu uma situação ainda mais precária. Um policial nos relatou, por exemplo, que a delegacia fecha quando chove por falta de estrutura. O telhado está comprometido, tem goteira, eles têm que parar de trabalhar. Em outro posto da polícia, o policial nos contou o seguinte: ele tem que escolher o caso que atende. Se tem um homicídio, não, homicídio a gente não vai, a gente tem que atender quem está vivo. Quer dizer, são poucos policiais que estão trabalhando, comandante, estão nessa São 4 policiais, Thaís, por turno, no máximo, em municípios de 100, 180 mil habitantes. Então, isso não adianta, não existe, nós não estamos escondendo nada, não existe sujeira para baixo do tapete. Esta realidade existe no Paraná e é uma verdade. Nós não estamos aqui contestando as informações porque elas são verdade. Eu sinto isso e depois de mais de 30 anos na polícia, quando eu consigo galgar o cargo de comandante-geral, eu me sinto, digamos, impotente de poder dar à população mais policiamento. Agora, nós temos que fazer um reexame, uma reengenharia da polícia militar, da polícia civil, das delegacias, do sistema prisional, para justamente você poder dar mais policiamento. A minha média histórica, nos últimos 10 anos de ingresso na Polícia Militar do Paraná, é de 807 homens. A minha média histórica de saída é 810. Ou seja, então eu fico negativo sempre. Nunca vai cumprir. Nunca vai completar. Então, como é que vamos hoje... conseguir reverter isso? Vamos, é lógico, como eu falei para vocês. É um programa de governo que não é a curto prazo. No dia 31 de dezembro, quando o governador saiu, e no dia 1º, quando assumiu o outro, não entrou nenhum policial a mais no serviço público. Então a realidade continua igual. O que nós estamos fazendo é um trabalho de colocar a polícia na rua. No meu primeiro dia de comando, eu achei 316 policiais fora de função. Então, como é que eu vou chegar para o governador e dizer para ele: governador, eu preciso de uma contratação emergencial de 500? Ele vai me dizer assim: o senhor tem 300 que o senhor pode chamar. A questão da prevenção, comandante, desculpe te interromper, mas a gente viu isso também, os policiais relataram, né, que eles ficam chateados porque eles querem atender a população. E o que acontece? Esse número reduzido acaba provocando também um outro problema. Eles não podem fazer a prevenção, que é tão importante, né? Isso é muito importante, até a sua pergunta, até a sua participação foi importante, assim, o mais difícil em segurança pública é fazer prevenção. A repressão, depois que acontece, infelizmente, é mais fácil. Depois que acontece um homicídio, você já está lá o corpo, infelizmente, nós vimos a notícia, 3 corpos, o que acontece? Agora, a prevenção, como é que eu evito que aconteça um homicídio? Com polícia na rua. Então, eu vou aqui abrir uma campanha hoje, aqui na RPC, e aproveitar. Polícia na rua já. Eu acho que nós temos que pôr cada vez mais policiamento na rua, policiamento ostensivo. Eu tenho levantamentos, por exemplo, comércio, farmácias, panificadoras, mercados, mercadinhos, quitandas, lotéricas, postos de combustíveis. Isso tudo está gerando uma ansiedade na população, além, lógico, das residências. Agora, o que eu tenho que fazer? Colocar policiamento na rua, imediato. E é isso que nós temos feito. Vocês até podem ver que nós estamos colocando mais policiamento na rua, mas, que nem eu falei para vocês, no primeiro dia de comando eu achei 316 fora de função.
Então eu preciso chamar vários policiais primeiro para trazê-los novamente para a função e daí sim eu poder contratar mais. Então imagine, se eu conseguir chamar 300, eu resolvo contenda, resolvo tudo. Você acha que nesse ano ainda a situação vai melhorar? Vai melhorar, vai. Nesse ano vai, com certeza, porque é um compromisso meu, um compromisso do secretário e do governador. Os módulos policiais vão ser mesmo reativados? Vão, é um compromisso do governador Beto Richa, uma campanha dele, uma promessa de campanha dele. Veja, nós vamos reativar postos policiais, umas bases referenciais de segurança pública, porque eu não posso ter mais o posto policial fechado quando a viatura vai atender a ocorrência. E por que eu vou gastar minha energia tendo um posto para a Polícia Civil, um posto para a Polícia Militar, um posto para a Guarda Municipal, um posto para o Corpo de Bombeiros? Porque nós não somos inteligentes e fazemos uma congregação de esforços, colocamos toda a estrutura de segurança pública num local referencial e a partir dali desencadear ações coletivas e conjugadas entregadas de segurança pública. Isso está sendo feito, já mandamos fazer um levantamento, então logo a gente tem um levantamento estratégico dos principais locais, nós vamos começar a implementar. Então a gente espera ver logo os resultados. E eu espero voltar nas ruas, nos municípios. Eu espero voltar aqui e dizer para toda a população, melhoramos. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a você. Obrigada a você também. Obrigada, Karine.